Ora, muito bom dia a todos os irmãos. Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Hoje estou particularmente feliz, tenho a família toda. E o tema desta manhã é sobre uma pedra que nós todos temos no sapato, que chama-se obediência. Mas é a obediência, claro que a obediência é importante para todos, mas sobretudo a obediência é importante nos primeiros anos, porque é lá que se aprende. Tudo se aprende nos primeiros anos. E eu queria perguntar às crianças que aqui estão, é uma pergunta que eu queria fazer a todas as crianças. Queria que pusessem a mão no ar todas aquelas crianças que gostam de desobedecer. Só para as crianças. Ora, nenhuma criança gosta de desobedecer. Agora eu queria perguntar a essas crianças se já alguma vez desobedeceram. E põe o dedo no ar. Ok. Então, crianças, temos um problema. É porque, que eu já dizia ao apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse não faço, não é? Vamos falar então um pouco sobre a desobediência. E agora, dirigindo-me às crianças também, mas sobretudo aos pais, porque esta mensagem é sobre a obediência das crianças e é uma mensagem aos pais e às crianças. A questão que eu queria colocar era quão grave é a desobediência dos nossos filhos. Será que é muito grave, pouco grave ou nada grave, porque eles são crianças e vão crescer e irão depois, mais tarde, aprender a obediência? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Romanos. Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Na Epístola aos Romanos, a Epístola dos Romanos é uma epístola onde Paulo vai explicar a salvação, a justiça pela fé, a obediência. É um tratado de teologia, aliás, todas as cartas de Paulo são um tratado de teologia. E então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai nos falar sobre qual a solução para o problema do pecado. E temos a doutrina da justificação pela fé, como os irmãos sabem. Só que, antes de dar a solução, o que é necessário primeiro nós termos consciência? Para podermos estudar uma solução, a primeira coisa a fazer é ter consciência do problema. Para estudar uma solução, a gente primeiro tem que identificar o problema. Se eu não identifico o meu problema, eu nunca irei procurar uma solução. Não vale a pena virem ter comigo, irmãos, para me propor uma solução se eu achar que não tenho um problema. Primeiro, convençam-me que eu tenho um problema. E depois, então, agradeço que me tragam a solução e eu ficarei muito feliz com a solução depois de eu estar consciente do problema. E é exatamente isso que o Paulo vai fazer na sua epístola aos Romanos. Ele primeiro vai identificar o problema. E nós vamos ver, então, ler aqui um texto que está em Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 28, do 28 ao 32, onde Paulo vai, então, identificar o problema. E diz assim, Romanos 1, a partir do 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não quiseram conhecer Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade ou desobediência, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, e era aqui que eu queria focar, desobediência aos pais e às mães. E aqui está-nos a falar de crianças, porque depois de adultos é diferente. Nécios, outras traduções trazem sem consciência. Não ter consciência é complicado. Infiéis aos contratos, pessoas sem palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também, ainda vou mais longe, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, o problema é grave. Temos aqui o diagnóstico do problema apresentado pelo apóstolo Paulo. E a noção desta gravidade, é o termos a noção desta gravidade que nos vai permitir reconhecer que temos então um problema e que só temos uma solução, que é abraçar a solução divina que Deus nos propõe para as nossas vidas. Vamos ver mais um texto, e aqui Paulo está a descrever a condição da Igreja nos últimos dias. Quem é que acha que estamos nos últimos dias? Muita gente, estamos nos últimos dias. Então, está a descrever a condição da Igreja. Vamos ver isto então em 2 Timóteo, 2ª Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, e a partir do versículo 1. Portanto, 2ª Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, e logo no versículo 1 diz o seguinte, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos maravilhosos. Não é para não? Tempos trabalhosos, desafiadores. Teremos grandes desafios no tempo do fim. Porquê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vivemos num mundo onde se fala muito de inclusão, mas a Bíblia às vezes não é nada inclusiva. Sobretudo quanto a atitudes, não quanto a pessoas, obviamente. Todos são chamados a vir à solução, a atender à solução de Deus. Não vale a pena abrirmos, mas vou só apenas citar. Colossenses 3:20 diz: vós filhos, e agora filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vamos ler, agora sim, e a pedir para os irmãos lerem no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro de Samuel, capítulo 15, e vamos ler o versículo 22. 1 de Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Com quem é que os nossos filhos, e agora falamos para a questão familiar, com quem é que os nossos filhos aprendem a obedecer? A obediência é esta que eles irão aprender e que depois irá trazer frutos para que a própria criança, uma vez crescida e adulta, seja obediente a Deus. A obediência aos pais é o ponto de partida para a obediência a Deus. E, claro está, se temos filhos desobedientes aos pais, imaginem como é que eles serão obedientes a Deus na sua vida futura, na sua vida devocional, na sua vida com Cristo. Se Deus ordenou a obediência, se é uma ordem que está na Bíblia, Deus não nos manda fazer nada que não nos possa capacitar. Entendam isto, irmãos. Todas as ordens que vêm na Bíblia, não faças isto ou faz aquilo, e nós achamos como é que eu vou conseguir fazer ou como é que eu vou conseguir não fazer, temos sempre a promessa que Deus nos vai capacitar para aquilo que Ele mesmo nos ordena. E, portanto, os resultados são possíveis. Vamos ler Efésios, Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, e a partir do versículo 1. Efésios 6, 1 até ao 3 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está aqui a citar um dos mandamentos do Decálogo.
Agora, isto é tudo muito bonito, nós concordamos todos com isto, só que há aqui como dizem os nossos amigos brasileiros, há um porém, que é, como é que nós vamos implementar isto na nossa casa? E mais, é que não é só implementar isto na casa. Como é que nós conseguimos implementar isto na nossa casa sem gritos e sem desespero? Ok? Então temos de ter consciência do seguinte: os nossos filhos, tal como nós, nasceram com uma natureza pecaminosa. Não defendemos, como alguns setores do cristianismo defendem, que nós nascemos pecadores, que nós nascemos culpados, mas nascemos, alguns defendem isso, nós não, nem todos os cristãos defendem isso, nós não, nós defendemos que trazemos uma natureza pecaminosa com propensão para o pecado. Ou seja, uma natureza inclinada à desobediência, cheia de potenciais pecados. Quando um bebezinho fofinho, lindinho, nasce, ele vem cheio de potenciais pecados que pode vir a cometer no futuro. Ele pode vir a ser um invejoso, aquela criança pode ser invejosa, aquela criança pode ter ira, aquela criança pode ser mentirosa, pode vir a ser um assassino, nós não sabemos. Está lá tudo em potencial. Agora é preciso trabalhar o caráter da criança. E as ordens bíblicas são para todo o tipo de pessoas, para todo o tipo de configuração familiar. Pode haver conjunturas que dificultem, traumas de infância que muitas vezes acontecem, mas não são impeditivas. Porquê? Porque nós temos uma promessa de Deus, a promessa de nos capacitar para a obediência. E daí nós também defendemos, enquanto denominação cristã, o livre-arbítrio. Nem todos defendem, mas nós aqui defendemos o livre-arbítrio. Portanto, estamos salvaguardados. Agora, não podemos cair em dois extremos. É muito difícil o equilíbrio, é muito difícil o meio termo. E quais são os dois termos? Sermos demasiado severos, a criança não pode fazer nada, e aí uma coisa é limitar a criança, e a criança deve ser limitada, outra coisa é castrar a criança, que não pode ser castrada, não é? Ou então sermos demasiado permissivos. Deixamos fazer tudo, o que a criança quer, ela faz, porque como ela quer, faz. Se não quer, não faz, se quer, faz. Portanto, não podemos cair nos dois extremos. Como é que nós ficamos no meio? Ficar no meio chama-se a isso ser assertivo, a assertividade. Então, como é que nós podemos trabalhar a obediência? A obediência começa com coisas muito simples. Coisas muito simples. Como se pode ou não comer doces àquela hora, independentemente de quem os traga para a criança comer. E se naquele dia a criança não ouvir os conselhos dos pais relativamente a isso, olha, tu entre as refeições não comes. Tu já almoçaste? Já. Já é hora de jantar? Não. Então não comes. E às vezes as crianças não comem ao almoço, mas vão ter que sofrer fome para depois comer ao jantar, porque depois têm fome à meia da tarde porque não comeram bem ao almoço e depois não jantam porque comeram à meia da tarde. É um círculo vicioso. Portanto, é uma questão de a criança saber exatamente como agir. Ou seja, se a criança não ouve os conselhos dos pais com estas pequenas coisinhas, são pequenos pormenores que não são assim tão pequenos, como é que depois, mais tarde, ela vai ouvir os mesmos pais dizerem que aquela pessoa é uma má companhia e com a qual não deve namorar? Por exemplo, elas terão de tomar decisões por Cristo quando estiverem longe dos pais. E isso tem que se aprender enquanto são crianças. Quando uma criança não aceita a autoridade dos pais em coisas simples da infância, como é que na juventude ela vai obedecer à ordem de não tomar más decisões, como um mau casamento, ou que pode dificultar a sua vida emocional? Eu lembro-me de assistir a uma situação que, infelizmente, é muito comum. Antes fosse só aquela, mas é muito comum, que a cena passa-se entre o pai, uma mãe e uma criança. A mãe fala com o pai, a criança estava noutro sítio a brincar, e ele disse, olha, vais lá ter com ele,
e dá-lhe isto para ele vestir que está a ficar frio. O pai levou o casaco, foi lá ao sítio onde estava a criança, estava mesmo muito frio, a criança não estava vestida adequadamente para o frio que estava. Chegou lá, teve lá o tempo que teve e depois regressa outra vez para o pé da mãe com o casaco na mão. E a mãe disse assim, então, mas tu não foste lá acima para dar o casaco ao menino? Fui. Até porque é que vês com o casaco na mão? Ele não quis vestir. Eu não vou comentar, irmãos, mas os irmãos acho que entendem. Hoje em dia isto não é politicamente dizer, mas graças a Deus que a minha mãe me disse muitas vezes, tu não tens que querer, quem manda aqui sou eu. Há erros que nós podemos cometer, que às vezes cometemos, e que podem dificultar o processo. Por exemplo, acreditar que uma lista de tarefas cristãs significa que eles estão nos caminhos de Deus. Por exemplo, eles participam na escola sabatina, eles participam no 13º sábado, eles vão aos clubes e aos acampamentos. Alguns dos nossos jovens, não só aqui na igreja, mas noutras igrejas, até têm ensino doméstico. Alguns dos nossos jovens e crianças até têm encargos na igreja. Tudo isto é necessário, mas não é suficiente. Não nos podemos focar demasiado na aparência exterior de atitudes de obediência sem trabalhar no coração dos nossos filhos. Em Mateus 15:8, não vale a pena irmos lá, é um texto conhecido, vou apenas citá-lo, diz que este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E, portanto, não é isto que nós pretendemos. Não podemos criar pequenos fariseus, ímpios. Temos que ir mais fundo. E então a questão é, como é que está o coração dos nossos filhos? E então temos que avaliar o coração dos nossos filhos até ao detalhe. E para avaliar o coração dos nossos filhos até ao detalhe, não podemos andar distraídos com a nossa vida. Temos de estar muito atentos, ouvi-los, fazer-lhes perguntas, ver como é que eles respondem às perguntas, mas perguntas que a gente já tem uma segunda intenção quando as faz e que eles não percebem nada, porque é que a gente está a perguntar aquilo, mas a gente depois ouve a resposta e começa a perceber como é que a geringonça que está lá dentro funciona, que é um desafio, não é? Temos de conhecer ao detalhe o temperamento dos nossos filhos e para isso precisamos de muito discernimento. E o discernimento é um dom do Espírito Santo. E qualquer pai pode reclamar no trono da graça esse discernimento para conhecer e avaliar e monitorizar, ou como dizem os nossos irmãos brasileiros, monitorar, nós devemos monitorizar o coração dos nossos filhos, a ver como é que está. Temos de fazer eletrocardiogramas diários para ver como é que a coisa está a evoluir. Uma criança pode saber muitos versos áureos, o que é excelente, mas finge que não ouve as ordens da mãe. Mas ao sábado está lá, pronto para tudo. Há um texto também conhecido que eu vou ler apenas, está em Mateus 5, 21 a 22, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que, sem motivo, se incolorizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio, qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Eu trouxe este texto para aqui por dois motivos. Primeiro, a forma como tratamos os nossos filhos. Às vezes deixamos fazer tudo, mas depois também ralhamos para além do necessário. Mais vale não ralhar tanto e não deixar mais, o que não é fácil. E por outro lado, também este texto nos ensina que os mandamentos não é uma checklist, mas sim algo que nos transforma o coração. Portanto, a lei tem que estar escrita no coração e não em tábuas de pedra. Não basta não matar uma pessoa, é preciso amá-la. E, portanto, não basta que os nossos filhos façam tudo direitinho, é preciso que o coração deles esteja transformado também pelo poder do Espírito Santo. Outro dos erros que nós muitas vezes cometemos enquanto pais é amar, agora não se escandalizem, amar com um amor falso. Porquê é que nos podemos escandalizar?
Quem aqui é pai, se eu perguntar assim, de todas as pessoas que há à face da Terra, quais são as pessoas que vocês gostam mais? Pais. Dos filhos. Não há ninguém. A gente ama os nossos pais, a gente gosta dos nossos irmãos, a gente gosta das tias, dos tios, dos primos, da avó, dos cunhados, a gente gosta de toda a gente. Mas dos filhos é de quem a gente gosta mais. E agora, a questão é possível amar os filhos com um amor falso, com um falso amor? Esta é a grande questão. Muitas vezes, em nome de um suposto amor, não exigimos dos nossos filhos e agimos de forma frouxa, desculpando o que não é para desculpar. Isto é um falso amor. E então, o que é o verdadeiro amor? Para sabermos o que é o verdadeiro amor, temos que ir à Palavra de Deus. É lá que ela é definida. É muitas vezes comum, sobretudo naqueles pais que em criança foram educados de uma forma extremamente severa, depois façam exatamente o oposto. Deem aos seus filhos uma educação extremamente liberal. Eu quero dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Mas nós devíamos dar aos nossos filhos tudo aquilo que nos deram a nós, como um legado que os nossos pais também nos deram. Vamos ler. Em Provérbios. Provérbios tem conselhos extraordinários para os pais. Provérbios, no capítulo 13, livro dos Provérbios, no capítulo 13, e vamos ler o versículo 24. Provérbios 13, 24. Diz o seguinte: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Está aqui definido. O que não faz uso da vara não ama o seu filho, mas aquele que ama o seu filho, aquele que tem o verdadeiro amor, desde cedo o irá castigar. A palavra de Deus diz que o tipo de amor que se proclama por aí não é amor. O verdadeiro amor é demonstrado na correção, não quando a criança é deixada ou entregue aos seus próprios caprichos, aquilo a que nós aqui em Portugal dizemos um bate na avó. Não sei se lá no Brasil usam essa designação, mas para um neto bater na avó, aquilo está muito complicado, não é? Costuma-se usar esse termo para crianças muito, muito desobedientes. E mais, o livro de Provérbios, agora um pouco mais à frente, o livro de Provérbios, no capítulo 29, Provérbios no capítulo 29, e no versículo 15, Provérbios 29, 15, diz assim: a vara e a repreensão magoam a criança. É isso que lá está? A vara e a repreensão magoam a criança? Dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma, ou seja, aquela criança que faz o que quer, o que é que acontece? Envergonha a sua mãe. Eu lembro-me da nossa irmã Maria da Luz, os mais antigos, a irmã Maria da Luz dizia assim: eu dei tanta tareinha aos meus filhos, e eles choravam tanto, mas antes seriam eles a chorar do que eu mais tarde. Dizia a nossa irmã Maria da Luz. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. E vamos ver mais um texto, Hebreus 12, versículos 7 e 8. Portanto, Hebreus, Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como... Não ouvi? Filhos. Obrigado. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos devem participar na disciplina. Mas se por acaso eu estou sem disciplina, então o que é que eu sou? O que é que lá diz? Bastardo. Bastardo. E não filhos. Irmãos, isto é solene. Este texto é solene. Vamos ver mais um texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 e 15. Segundo de Samuel 7, 14 e 15 diz assim: eu lhes serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir,
castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas depois tem lá a promessa. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Estão a ver a promessa? Estão a ver a promessa. Eu gosto tanto do meu filho que não lhe consigo dizer que não. Então, onde é que estão os limites? Os 10 mandamentos são limites que nos restringem. Todas as árvores do jardim podes comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Dizer não é amor. O amor verdadeiro... Aliás, já houve um não no Éden, antes do pecado. Desta árvore não comerás. Dizer não é amor, é o amor verdadeiro. Claro que o não... Mas agora é assim, o não é para dizer, mas também já sabemos que o não vai provocar choro, o não vai provocar birra, e pior que isto tudo, o não vai provocar o quê? Tentativa de manipulação. A criança vai tentar manipular o seu educador que lhe disse não. É a natureza pecaminosa em ação. Exemplo. Um diálogo entre uma mãe ou um pai e um filho. Os pais são mais de poucas palavras. Olha, só para não te ouvir, vai lá. Mas não me peças mais nojo que eu já estou pelos cabelos contigo. Qual é o problema? A criança insistiu, insistiu, insistiu e às tantas a mãe deixou. Péssimo. Porquê? O que é que isto significa? Qual é a lição que a criança tira? Ora, a minha mãe disse-me que não. Só que eu insisti e ela voltou a dizer que não. Voltei a insistir, voltou a dizer que não. À quinta tentativa, ela disse que sim. Então, manipular é bom. Resulta. Eu posso manipular. Então vou manipular sempre que eu quiser. Depois, só para não... porque eu já estou pelos cabelos contigo. Qual é a mãe que de facto está pelos cabelos que o filho não pode ver à frente? Nenhuma. Mas às vezes isto sai pela boca para fora. E isto magoa o filho. Portanto, naquilo que devíamos ter sido rigorosos, não fomos. No que não era para ser rigoroso, que era para ser carinhoso, então aí é que não somos carinhosos. Às vezes nós trocamos as coisas. É a nossa tendência, mas temos que ultrapassar isso no poder do Espírito Santo. Por exemplo, se não fizeres aquilo que eu estou-te a dizer agora, nunca mais vais à casa da avó. Alguma vez ele vai deixar de ir à casa da avó. Só se a avó morrer. Não é? Portanto, podemos ameaçar, sim, mas com coisas que sejam possíveis de fazer. Se tu não fizeres aquilo que eu te mando, vais estar 3 dias sem sair de casa. Isso pode estar. Ou pode 3 dias sem brincar com um determinado brinquedo que ele gosta muito. Isso é possível. Agora, ameaçar que depois já não vai à casa da avó brincar com os primos, isso não faz sentido, não é? Há coisas... Não vale a pena ameaçar com o que não é para ameaçar. Podemos ameaçar com coisas que até façam sentido. Ou então, se tu guardares os teus brinquedos, que estão todos desarrumados aqui pelo chão da casa, eu depois vou ao supermercado e compro-te um chocolate. Deus também não nos propõe trocas. Deus não nos diz, vai ao sábado à igreja, não trabalhes nesse dia e vais ver que a gasolina do teu carro vai durar milagrosamente o mês inteiro, independentemente dos quilómetros que faças. Isto é o Evangelho da prosperidade. Não é assim que Deus nos trata. Se agimos dessa forma, estamos a ensinar muito mal os nossos filhos. Aqui estamos a ensinar que para obedecer é necessário ter um interesse qualquer. Tentamos trocar a obediência por algo que encha o olho da criança, apelando aos seus desejos primários. Muito cuidado com isto, irmãos, que é um erro muito comum que nós muitas vezes fazemos. Por exemplo, olha, se tu não comeres, a comida vai ficar fria. E comida fria não é muito boa, pois não. Não, tu tens que comer porque é hora de comer e agora vais comer e não é hora de brincar. Ponto. Deixa isso que a comida já está pronta, por exemplo. Anda lá, ajoelhas-te e pedes, por amor de Deus, ao teu filho.
Não pode ser, irmãos. Se damos demasiadas explicações, sobretudo se forem explicações artificiosas, estamos a prestar um mau serviço. Obedecer é difícil. Porquê é que obedecer é difícil? Porque requer renúncia. E a renúncia precisa de ser trabalhada nas crianças. E porquê é que a renúncia precisa de ser trabalhada nas crianças? Porque é para os preparar para a vida. A renúncia tem a ver com a vontade, com o eu quero. E nem sempre há lógica para obedecer. Nós só queremos fazer o que sentimos. E aquilo que nós sentimos é muito perigoso. Uma criança de 2 ou 3 anos a brincar numa janela de um 10º andar não mede o risco. Ela não entende a lógica. Não vais, sai daí e não há explicação possível. Temos que dar ordens claras e não dizer, olha, sai daí que eu não quero que tu vás para o hospital. Não, sai daí porque tens que sair daí. Esqueçam os argumentos mirabolantes para que o vosso filho obedeça. Outros, em vez de dar uma ordem explícita para que a criança possa entender, pura e simplesmente distrai a criança para que ela não faça uma determinada coisa. Ela está a brincar com o que não deve. Olha, anda cá, olha aqui, estou bonito, anda cá. Distraí-la para não fazer aquilo. Estão apenas a fazer com que a criança haja de uma determinada forma e não estão a trabalhar o coração dos filhos para a obediência. Querem apenas resolver o problema, mas não querem o conflito que é inerente à resolução do problema. Não é esta a realidade que os nossos filhos irão enfrentar na vida adulta. As autoridades não vão convencer um adulto a obedecer. Eles têm que obedecer e ponto, porque senão vai haver penalizações. O patrão diz assim, termine este relatório até ao meio-dia. E, portanto, só temos 2 hipóteses. Ou terminamos o relatório até ao meio-dia, ou então, em alternativa, terminamos o relatório até ao meio-dia. Essa é a realidade para a qual nós temos que preparar os nossos filhos para a vida adulta. Quando um pai distrai um filho para guardar um brinquedo, se a criança visse o brinquedo a ser arrumado, iria fazer uma birra. Então, olha, não mostres para ele não fazer a birra. O que eu queria perguntar era, quando Deus deu a ordem a Abraão para ele entregar o filho, como é que Deus fez? Vejam lá se foi assim que Deus fez. Deus pensou, vou pedir a Abraão para me entregar o filho dele. Então, combinou com os anjos. Olha, eu fico a distrair o Abraão, a dizer, olha, as estrelas do céu tão lindas, e vocês pegam no filho e levam. Foi assim? Não, mas é às vezes isso que nós fazemos com os nossos filhos, quando queremos que eles façam uma determinada coisa. Estão a perceber? Mas não é assim que Deus age connosco. Cada situação que põe a obediência à prova é um teste que o nosso filho, e nós também na nossa vida, mas agora estamos aqui a focar na questão dos filhos e das crianças que temos connosco, é um teste pela qual a criança tem de passar. Agora, e portanto ela tem que passar pelo teste, ela tem que espernear, tem que gritar, mas tem que passar pelo teste. Como lidar com crianças difíceis? Um tipo de criança difícil é o príncipe. É o príncipe. O que é o príncipe? O príncipe é uma criança que dá ordens aos pais, só faz o que quer e ainda lhes diz que não quando os pais propõem alguma coisa. Uma exortação a estes filhos encontra-se em Provérbios 5:1, que eu vou apenas citar, diz assim, filho meu, atenda à minha sabedoria e à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Um filho que só faz o que quer torna-se o seu próprio Deus. Não interessa o que os pais dizem, não interessa o que é que Deus diz através da sua palavra. Mas não podemos esquecer do seguinte, que os pais são autoridades constituídas pelo próprio Deus, são os representantes de Deus na vida da criança. E quando um filho só faz o que quer, não aceita a autoridade paterna, está pura e simplesmente a rejeitar a autoridade de Deus, o que é extremamente grave. E, portanto, temos de ter consciência da situação e pedir a Deus ajuda neste sentido. E nós temos muitos livros que nos dão, e os irmãos conhecem, que nos dão muitas indicações. Eu lembro-me de, quando fui pai pela primeira vez, quando nasceu a Inês,
uma coisa que nós conversávamos entre nós e com amigos que também tinham filhos daquela altura, que era, isto é muito giro, mas eles vieram sem manual de instruções. Só que vieram com o manual de instruções. Temos é que ir procurar o manual de instruções ao sítio certo. Estamos a criar filhos para a eternidade. A grande questão é se estamos a criar filhos para a eternidade ou filhos para a morte eterna. Em Provérbios 20:11, vou apenas citar, diz assim: até à criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura ou reta. Ou seja, pelo tipo de ação que a criança tem, a gente pode conhecer como é que está o coração da criança. Nós, pais, corremos o risco de viciar os nossos filhos na desobediência com a nossa atitude permissiva. Depois é um problema. Uma educação permissiva em casa vai ser um problema na escola sabatina, nos clubes, nos acampamentos, na escola, mais tarde com a polícia, com o Estado, quando eles forem mais crescidos. A obediência na vida cristã significa negar os nossos próprios desejos e deixar-nos guiar pela vontade de Deus. Eu vou dizer isto outra vez. A obediência na vida cristã significa negar os nossos próprios desejos, que nos tempos que correm é politicamente incorreto, mas é isto que a Bíblia diz, e deixarmos-nos guiar pela vontade de Deus. É neste sentido que devemos educar os nossos filhos para a eternidade. Então, o que fazer agora para tomar as rédeas da educação dos nossos filhos? Os nossos filhos só fazem até ao limite que nós impomos. E se nós impusermos os limites, e se os limites forem claros, não é hoje podes, amanhã não podes, mas ou podes sempre ou não podes nunca, não é necessário gritar, não é necessário ser violento. Quando é não, é não. Eu já contei aqui neste púlpito várias histórias da minha infância e esta eu vou contar outra vez, que eu já contei, mas pode ser que haja alguém que não tenha ouvido. Quando eu era criança, aí nos meus entre os 5 e os 8, 9, 10 anos, por aí, a idade da escola primária, primeiro ciclo, nós morávamos no Cadaval e o meu pai arrendava uma casa na Foz do Arelho. A casa ainda lá está, naquela rotunda onde está o jardim-escola, o jardim de infância, aquela que vem, a gente se for para a Estrada Velha, chega à rotunda, se virar à esquerda vai para o Nadador, se virar à direita sobe para a Estrada Atlântica. Ali logo na rotunda do lado direito está ali uma casa de resto de chão e primeiro andar. Era aquele primeiro andar que o meu pai arrendava todos os anos no mês de julho. Íamos para a Foz do Arelho. E na Foz do Arelho, o meu pai queria que fôssemos para a Foz do Arelho para não morrermos afogados, porque lá era lagoa, não havia ondas e para crianças era mais simples, porque o meu pai não tinha férias, naquele tempo não havia férias, o que havia... A minha mãe estava em casa, não trabalhava, então estávamos nós os três, eu, a minha mãe e a minha irmã, íamos para ali, para a praia, para a Foz do Arelho. E lá, em frente às barracas, na lagoa, passava sempre o homem das batatas fritas, o homem dos gelados, com aquela sacola, ou então ia-se comprar os gelados ao café, e o homem da Frami, que era uma loja que não sei se ainda há, uma fábrica de bolos, que tinha uma caixa de metal assim cinzenta, depois abria-se uma porta, puxava-se umas gavetas e as gavetas tinham bolos de tudo quanto era qualidade e vinha assim um cheirinho que era uma maravilha. E então a regra era, compre-te uma coisa por dia, mas é só uma coisa, se for bolo já não comes nem gelados nem batatas, se for batatas já não comes nem bolo nem gelado, se for gelado não comes. E então tudo bem. O que é que acontecia? O primeiro que aparecesse era aquele que eu queria. E passava primeiro o homem das batatas fritas e eu dizia, homenzinho, eu quero batatas fritas. Está bem, comprei as batatas fritas. Depois passava o homem dos bolos e eu dizia assim, homenzinho, eu amanhã quero um bolo. E depois os outros ao lado, os outros miúdos, aquilo passava o homem dos bolos, comia um bolo, passava o homem das batatas fritas, comia uma batata frita, comiam tudo. E diziam assim, as senhoras à minha mãe, não sei como é que a senhora consegue, os seus filhos não lhe pedem nada, a mim estão-me sempre a pedir. Não é que eu fosse mais obediente que os outros, só que as regras eram claras. Um por dia. Se comes bolos, não comes batatas. E depois o que é que acontecia? Eu pedia a batata e comia as batatas. E depois os amiguinhos ali da barraca ao lado estavam a brincar. Vinha o homem dos gelados, comiam os gelados e eu ficava a salivar. A engolir em seco, mas nem me atrevia a pedir à minha mãe. Hoje,
provavelmente dariam também o gelado e depois, coitadinha, ou então estava lá a avó e dizia, coitadinha da criança, está a ver os outros a comer e ela não. Qual é o problema? Isso é um bom exercício da renúncia ao eu, da renúncia da vontade. É um bom exercício a criança sofrer a ver um colega a comer uma coisa que ela agora não pode porque já escolheu outra coisa. Ou porque não comeu nada, porque não tem fome. Às vezes é mais gludice que outra coisa, mas a mãe não tem dinheiro para lhe dar. E o do outro tem, tanto o outro come, e ele vê o outro a comer, engole em seco, e faz parte da aprendizagem passar por estas situações. Porquê? Porque vamos passar por estas situações em adultos. E se não aprendermos a passar por este tipo de situações em crianças, também não vamos conseguir passar por elas em adultos. E vamos ser uns adultos frustrados toda a vida, porque estamos sempre a pensar no que os outros têm e daquilo que nós não temos, e não sabemos ser satisfeitos com aquilo que temos, independentemente daquilo que os outros têm. Isto são lições para a vida. Provérbios 23, vamos abrir agora. Este texto é muito interessante, irmãos. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Diz assim, Provérbios 23, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Mas tem é complicado, mas tem depois uma promessa. Qual é a promessa da criança fustigada pela vara? Nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e o que é que vai acontecer? Livrarás a sua alma do inferno. Quem é que não quer, não vou pedir para pôr as mãos no ar, mas quem é que não, qual é o pai aqui que quer que a alma do seu filho vá para o inferno? Não é? A minha mãe às vezes dizia-me, ai filho, tu pões-me a alma no inferno. Quando eu tinha mau feitio, atenção. Mas aqui a alma do inferno é da morte eterna, não é? Estamos a falar da morte eterna. Muitas vezes formulamos desculpas para não fazer da forma que Deus disse. Ele hoje está assim porque ele está muito cansado. A criança faz uma birra, ele hoje está muito cansado. Ele hoje está assim porque está com sono. Ele hoje está assim porque está com fome. Ele hoje está assim porque o amiguinho não quis brincar com ele. Ele hoje está assim porque tem o feitio do pai. Ou ele está assim porque tem o feitio da avó, do avô. Pronto, tem o feitio do avô. Provérbios 28, 13. A Bíblia tem uma resposta para isso. Provérbios 28, 13. É só um bocadinho mais para a frente. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que é que lá diz? Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu gosto, irmãos, quem me conhece, eu não sou de vir para aqui e dizer bom dia, não ouvi nada, não tomar um pequeno almoço, digo outra vez, e só quando a igreja diz bom dia aos gritos é que está tudo bem. Eu não sou disso. Mas gosto de ouvir as respostas aos versículos que eu estou aqui a ler. Pronto, também tenho direito a fazer esse pedido. Mas o que as confessa e deixa, não tomar o pequeno almoço. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então não é encobrir as transgressões, mas é confessá-las e deixá-las. Os limites são colocados pelos pais e são fixos. Sem flexibilidade em função de estado de espírito, porque eu hoje estou mal disposto ou porque eu hoje estou bem disposto. Os limites nós devemos incentivar, nós estamos a incentivar a desobediência quando repetimos várias vezes a mesma ordem e acabamos por permitir que eles simplesmente não façam aquilo que os pais ordenam. Não perder o controle, não gritar, mas ser firme que nem uma rocha. Não fingir que não vimos. Não passar o tempo todo a refilar por um filho sem tomar qualquer atitude prática para reverter a situação. Falam, gritam, ralham, mas na prática o filho acaba sempre por fazer o que quer. Dizemos cá em bom português que cão que ladra não morde. A correção bíblica não é só para situações extremas. É nas pequenas desobediências
É nas pequenas desobediências que nós preparamos os nossos filhos para os grandes desafios da obediência. As pequenas falhas não podem ser ignoradas sob o risco de perdermos completamente o controle da situação. Não há pequenas coisas na instrução dos filhos. As ervas daninhas são pequenas, mas têm que ser arrancadas. Eu vejo isto na minha profissão. Eu sou professor há 36 anos. Há 36 anos que o meu trabalho é lidar com crianças dos 12 aos 18 anos. E às vezes vêem-se vídeos de coisas dos alunos a fazerem na aula 30 por uma linha e o professor não tem autoridade nenhuma, mas as coisas não começaram assim. As coisas começaram quando o professor, na primeira aula, deixou logo fazer uma coisinha muito simples, que não tinha mal nenhum, que se calhar daí a 6 meses já podia deixar o aluno fazer sem problema nenhum, mas como é a primeira aula, ele não conhece o professor de lado nenhum, não pode fazer coisa nenhuma. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu vou fazer como o nosso pastor faz. Quando eu dava aulas na China, numa aula eu tinha combinado com os alunos, por acaso foi ontem, mas pronto, anteontem. Eu combinei com os alunos que eles iam fazer uma ficha de trabalho com consulta. Era uma matéria que eu não dei, mas que iria dizer as páginas e depois eles tinham que ver as perguntas e ir ler as páginas do livro para responder. E houve um aluno, que não é propriamente um aluno aplicado e não é muito irresponsável, que em vez de trazer o livro da minha disciplina, trouxe outro livro qualquer. Claro que eu podia, olha, então pronto, vês pelo meu. Não. Olha, vais falar com a funcionária, vais ver se há outra turma que esteja, algum colega teu que tenha um livro que possa emprestar, porque aqui ninguém pode emprestar livros, todos vão precisar. Ele saiu, foi lá à empregada, não havia nenhuma turma de 7º ano a ter a disciplina e, portanto, não havia livro. E ele voltou, portanto, não há. Então, vais ao outro bloco. Foi ao outro bloco, voltou outra vez, também não havia, e os outros já a trabalhar. Passado um bocado, chega, também não há ninguém. Ó, professor, e se eu for à biblioteca? Experimenta. Então foi à biblioteca, chegou lá. Professor, a biblioteca também não tem livro. Então aí eu emprestei-lhe o meu livro. Mas ele primeiro teve que sofrer, entre aspas, pelo descuido, pela negligência que ele tinha feito. Porque senão, uma coisa que eu noto nos alunos é que acham que se eles têm um problema, é o adulto que tem que resolver. Ó, professor, eu não trouxe livro. E eu digo assim, estás-me a dizer isso porquê? Para eu te marcar uma falta de material? É porque eles acham que, não estou a dizer, então está aqui o meu. Não. Eles têm que ser responsáveis e sofrer as consequências das más decisões que também tomam. Só assim é que eles serão, depois, adultos responsáveis. Outra forma de alimentarmos um filho príncipe é na hierarquia lá em casa. Colocar o filho como uma prioridade que não é bíblica. A ordem correta de prioridade numa família é primeiro o pai, depois a mãe e só depois os filhos. Não podemos agir de forma que a criança seja a pessoa mais importante da casa, ou seja, que mande lá em casa. Claro que é importante, mas a outro nível. Senão ele vai se sentir poderoso. E quando é que nós agimos nesse sentido? Exemplos práticos. Quando permitimos, por exemplo, isto é uma coisa que acontece muito no nosso meio, entre nós, quando permitimos que uma criança interrompa uma conversa de adultos. Muitas vezes é impossível conversar com pais que têm os filhos por perto, porque a criança vem e interrompe e a gente não consegue ter uma conversa. A criança vai deduzir que é a pessoa mais importante porque toda a gente para atender. Ou, por exemplo, quando lhe damos tudo o que quer, quando lhes pedimos opinião sobre decisões que são da competência dos pais, não é a criança que vai decidir, ou quando lhe fazemos o prato depois dele dizer o que é que ele quer comer. Eu posso pedir aos meus filhos se ele quer comer brócolos ou couve-flor. Posso perguntar aos meus filhos se ele prefere grelos ou couve lombarda. Não posso perguntar se ele quer comer brócolos ou batatas fritas. Isso eu não posso perguntar. Isso não decide. Pode decidir entre 2 vegetais diferentes. Pode decidir se prefere batata ou arroz. Pode decidir se prefere tofu ou soja. Mas não pode decidir se quer batata frita ou se quer brócolos. Isso ele não pode.
E às vezes decidem. Muitas vezes há mães que a comida está pronta e depois vão para o fogão fazer outra coisa porque o filho embirrou que não quer comer aquilo. Não pode ser, irmãos, não pode ser. Portanto, temos que também, outro cuidado que eu já referi, é não deixar que eles sofram as consequências naturais das suas atitudes pecaminosas. Há muita mãe atrás dos filhos a limpar a sujeira que eles fazem, remendando os disparates que eles cometem. E os nossos filhos precisam saber que pecados e decisões mal tomadas têm consequências que, obviamente, não são boas, para as quais um de nós terá de aprender a lidar com elas. Quando permitimos que eles sejam malcriados connosco, nós não somos colegas deles. Quando um filho não tem obrigações em casa, os filhos têm que ser retirados do trono em questão. Os nossos erros têm de ser abandonados. Os nossos filhos têm de ser corrigidos com amor, mostrando na palavra de Deus que eles têm o dever de obedecer aos pais. A correção em amor é aquela que está descrita na Bíblia. E nós lemos há pouco Provérbios 23, 13 a 14, que diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E, portanto, temos, nestas condições, a criança vai aprender que os pais zelam por ela. A disciplina tem que ser feita com doçura. O problema não é contra a criança, o problema é contra o pecado que a criança cometeu. A criança tem que entender que o objetivo da correção é para que ela se arrependa daquilo que fez. O arrependimento é essencial no percurso da vida de qualquer cristão, em particular adulto, velho, novo, tanto faz, mas em particular, e tem que ser muito trabalhado. O arrependimento tem que ser trabalhado nas crianças. E os pais amam os seus filhos justamente por isso, e justamente por isso tem de haver correção. Vamos ler, para terminar, 2 Timóteo. Temos aqui uns textos-chave para lermos. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo 2, 24 a 26. Diz assim, 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Portanto, o arrependimento é fundamental. O arrependimento tem que ser trabalhado. Disciplina pastoral, disciplina para redimir. O filho tem de se converter e temos de imitar exatamente o padrão de Deus. Em Provérbios 15:10 diz: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E também há consequências para a desobediência. Em Ezequiel 36:19 diz: espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. Em Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus não passa a mão na cabeça dos filhos que erram. Há consequências para a desobediência. O Deus Pai Natal, ou o Deus fofinho, não é bíblico, irmãos. Por isso é que nós não podemos fingir que não vimos as desobediências. Não podemos desculpar os nossos filhos com sono, com cansaço. Tem de haver atitude da nossa parte. Temos que ser coerentes, fazer sempre da mesma forma, para que eles saibam, isso chama-se ser assertivo, para que eles saibam o que podem e o que não podem. E quando não podem, eles já sabem, não vale a pena pedir, que eu sei que ele vai dizer que não, ou eu vou pedir porque eu sei que ele vai dizer que sim. É esta a relação que temos de ter com os nossos filhos. E para terminar, para concluir mesmo o último texto, e depois disto eu calmo, Jeremias 6:16. Vamos abrir. Em Jeremias, este é o texto que nos irá dar o apelo desta manhã a todos os pais e filhos, que esta mensagem também é para os filhos. Jeremias 6:16, que diz assim, Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor:
pondo-vos aonde? Nos caminhos. E vede, e perguntai pelas educações modernas. O que é que os pedagogos agora dizem? O que é que se diz agora na psicologia e na pedagogia em relação à educação das crianças? Não. É o quê? Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Perguntai pelas veredas antigas. O que é antigo é uma relíquia, é bom. Irmãos, o assunto é solene e o desafio e o apelo desta manhã é a todos os pais, eu também sou pai e já sou avô, é que realmente conheçamos bem os nossos filhos e peçamos sabedoria, discernimento a Deus para lidar, mas com disciplina. O que odeia o seu filho não usa a vara, é o que diz a palavra de Deus. E a disciplina vai livrar-lhe a alma do inferno. Vamos orar, irmãos, assim como estamos. Pai nosso que estás nos céus, nem sempre fazemos de acordo com a vontade, mas precisamos da tua ajuda, do poder do teu Santo Espírito na nossa vida, para que possamos ter o discernimento necessário, para que naquelas situações tão complicadas que às vezes nos apanham desprevenidos, possamos agir em sabedoria e aproveitar cada situação infeliz para ordenar os nossos filhos nos teus caminhos e aprender que precisamos de um Deus Salvador, de um Deus Redentor para solucionar o problema do nosso pecado. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.